Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Eu tinha 14 anos e era escoteiro. O ano era 1984. Fomos acampar na Serra de Petrópolis. Era um mês de férias, no meio do ano, e lembro que estava muito frio. Éramos um grupo pequeno e me lembro de estarmos na barraca quando começamos a ouvir barulhos, como se alguém estivesse revirando lixos. Ouvimos passos e uma respiração ofegante. Eu estava em uma barraca grande com mais 4 pessoas. Todos acordamos com um barulho e quando eu ia sair para ver o que era, ouvimos um uivo muito forte. Me assustei e fui para junto dos meus colegas. Ficamos ouvindo, seja lá o que era, revirar tudo fora da barraca. A impressão que eu tinha era que a qualquer momento seríamos atacados. Eu estava com muito medo. Ficamos ali, encolhidos, até começar a amanhecer. Foi quando tudo parou. Uns minutos depois, nosso responsável apareceu, perguntando se estávamos bem. Ele pediu para arrumarmos tudo e fomos embora. Nunca nos falaram o que era aquilo, mas tenho certeza que era um lobisomem. O cheiro de podre, o barulho da coisa cheirando o ar, o uivo. Posso não ter visto, mas o medo que sentimos nunca vou esquecer. Salve canal que amo! Meu relato é sobre um alerta, mas também é sobrenatural. E como sei que tem muitos jovens que ouvem os relatos, resolvi mandar para esse canal que trata com carinho e respeito o tema. Meu nome é Amanda, tenho 34 anos e em 2005 eu estava com 15 anos e resolvemos, eu e meu namorado, que aqui vou chamar de Jorge, resolvemos acampar. Só que tinha um problema. Éramos muito jovens e nossos pais nunca deixariam. Então, decidimos mentir. Eu disse que passaria a noite na casa de uma amiga e Jorge disse o mesmo. Mentira aceita com sucesso. Pegamos nossas mochilas. Jorge pegou uma barraca emprestada com o seu primo e partimos para uma aventura no mato. Hoje, eu sei que foi loucura, mas éramos muito adolescentes, idiotas, e não tínhamos noção do perigo. Escolhemos um lugar bem afastado e montamos a nossa barraca. Jorge levou um vinho, desses baratos, e começamos a beber. A noite estava linda, e com a escuridão do lugar, se podia ver o céu de uma maneira que eu nunca tinha visto. Estávamos ali há menos de 2 horas, então começamos a ouvir passos. Entramos na barraca e ficamos espiando em silêncio. Foi aí que vimos um homem, negro, alto. Ele parou em frente à barraca e ficou por um tempo ali. Então tirou algo de dentro do bolso e meu coração parou. Ele estava armado. Meu primeiro pensamento foi: vou morrer. Era o ano de 2005. O Brasil ainda estava em choque por conta de um assassinato bárbaro há apenas alguns anos, ocorrido com 2 jovens que também estavam acampando. Vou resumir aqui.
não por preguiça de escrever ou falta de memória, mas sim por dor, muita dor. Ainda dói muito relembrar tudo o que aconteceu. Tentarei resumir, pois dói na alma lembrar de tudo aquilo. Aquele homem era cruel, nos capturou, nos dominou, nos violentou. Não vou relembrar todo o horror que passamos, mas vou contar a parte sobrenatural de toda essa horrível história e de todo esse horrível momento. Estávamos amarrados, muito machucados, torturados, humilhados de uma maneira que não consigo explicar. Então, nosso algoz, depois de ter feito coisas inimagináveis com a gente, nos deixou amarrados ali, no meio do nada, para morrer. Eu estava quase inconsciente quando comecei a ouvir barulhos, respiros, uivos. Estava morrendo e nada fazia sentido. Me lembro, e essa lembrança não tenho certeza se era delírio, mas o fato é que vi se aproximar de nós uma criatura. Ela era grande, com olhos azuis e pelos brancos. Escrevendo esse relato, não sei se era fantasia de uma mente que estava morrendo ou se era algo sobrenatural. Mas sim, vi quando aquilo se aproximou, cheirou o ar e depois cheirou a gente. Desmaiei e quando acordei, estava desamarrada, muito machucada, violentada. Ao meu lado, meu namorado, tão machucado ou até mais que eu. Vi sangue saindo da cabeça dele e da minha. Até hoje, quando me perguntam como consegui sobreviver, respondo que não sei. Me lembro de me arrastar entre as matas para ver se achava socorro. Então vi, e não sei até hoje se foi delírio, mas vi aquele homem, o nosso algoz, caído, morto, sendo devorado por uma espécie de cachorro, muito, mas muito grande. Flashes vão e vêm da minha cabeça e eles me mostram uma criatura enorme vindo na minha direção. E essa criatura lambia minhas feridas. Flashes vêm na minha cabeça e nesses flashes vejo uma criatura sendo gentil comigo e me protegendo. Infelizmente, Jorge morreu. Eu sobrevivi e é isso que sou, uma sobrevivente. Parte da minha memória foi apagada e recuso até hoje qualquer estímulo para reavivê-la. Prefiro ficar com a minha loucura de achar que um lobisomem teve pena de mim, me deixou viver e vingou meu sofrimento, acabando com a vida de quem por nada acabou com a minha. Infelizmente, Jorge não resistiu. Um jovem lindo, com um futuro brilhante pela frente. Gosto de imaginar que Jorge está em um belo lugar e gosto de imaginar que nosso monstro agressor está no inferno e eu estou viva. Sobrevivi àquela noite de horror. Quem consegue me responder a essa pergunta? O homem é pior que o animal? Se está gostando dos relatos, aproveita e deixe seu like. Se inscreva, se ainda não for inscrito. Ative o sino para receber todas as notificações do canal. É rápido, você não paga nada e ainda ajuda. Mais uma vez, se ainda não fez tudo isso, dê uma pausa aqui, vai lá e nos ajude. O ano era 1978. Eu estava com 8 anos
e fui com a minha mãe e o namorado dela acampar em um lugar distante e muito bonito. Me perdoe se não digo o nome do lugar, mas é que não me lembro. Na verdade, nem sei, pois era muito pequeno. E depois do que aconteceu, nem minha mãe e nem seu namorado, que depois se tornou seu marido, quiseram tocar no assunto. E nunca me contaram onde era aquele lugar. Como sou do Rio e nunca saí daqui, deduzo que possa ter sido nesse estado. Mas enfim, vamos ao que interessa. Quando chegamos, já tinha algumas barracas ali, com pessoas de todo tipo, famílias, casal, amigos. Fiz amizade com um menino que tinha minha idade e não nos desgrudamos mais. Meu padrasto e minha mãe curtiam aquela famosa ervinha. Bom, eram os anos 70, todos eram muito livres. Foi em uma noite que tudo aconteceu. Eram mais ou menos 7 horas. Estava muito quente. Minha mãe e o namorado estavam lá curtindo sua viagem. Eu estava com meu novo amigo, tomando banho no rio, junto com outras pessoas que estavam acampadas ali. Não era um rio profundo. Na verdade, era mais um córrego. Foi quando, entre um mergulho e outro, que do nada a noite se tornou dia. O lugar era o mesmo, mas estava mais bonito, mais florido. As barracas seguiam um padrão e não eram todas de qualquer maneira. Me espantei, pois ao mergulhar e voltar, não se passaram um segundo. E como assim era dia? As pessoas ao meu redor eram as mesmas, só o lugar parecia ligeiramente diferente. Olhei para a direção onde minha mãe estava e a vi sorrindo feliz, mas ela não estava com o namorado, e sim com o meu pai. E eles não estavam fumando, mas conversando animadamente. Corri até eles e perguntei como meu pai tinha chegado ali, onde estava o namorado e como agora era dia. Fiz todas essas perguntas ao mesmo tempo. Eles me olhavam sem entender nada. Então minha mãe, sorrindo, pediu carinhosamente que eu fosse brincar. Eu fui, e vida que segue. Eu era uma criança, mas conseguia perceber que tudo ali parecia, apesar de igual, tinha algo de diferente. Minha mãe era a mesma, mas parecia outra mãe. E não era somente pelo fato dela estar com o meu pai, agindo como uma esposa amorosa e feliz, e sim pelo fato de, além do meu pai estar ali, eles estavam bem, pois eles se odiavam. As pessoas ao meu redor também pareciam diferentes, apesar de serem as mesmas. Me lembro de ter brincado muito, nadado no rio, soltado pipa com meu pai. Enfim, foi sem dúvida o melhor dia ali. E quando chegou a noite, meu pai fez uma fogueira onde todos, ou a maioria que estavam ali, se reuniram e ficaram conversando. Me lembro de ouvir minha mãe falando do seu trabalho, e o que deu para entender é que ela era professora primária e se orgulhava muito disso. Estranhei, pois nunca tinha visto minha mãe trabalhar e, até onde eu sabia, ela não era professora. Comecei a reparar todos ali e percebi que tinha algo errado, só que não sabia o que era. Eu era só uma criança, mas ainda assim conseguia captar algo de estranho naquele lugar. O carinho da minha mãe com meu pai, a própria presença do meu pai, a ausência do meu novo amigo. Até perguntei aos seus pais dele, mas eles me disseram que não tinham filhos. Estranho. Mas como disse, eu era uma criança, e as crianças não são como os adultos.
Elas não questionam. E mesmo quando sentem que algo está diferente, elas não ligam e apenas brincam. Afinal, são crianças. Ficamos ali bastante tempo. Então foi me dando sono. Meu pai me pegou no colo e me colocou na barraca para eu dormir. Me deu um beijo e voltou para junto da minha mãe. E eu peguei no sono. No dia seguinte, quando acordei, estava deitado sobre uma moita, próximo ao rio. Era dia, estava muito quente e as coisas tinham mudado novamente. Era tudo igual, mas estava como antes, quando chegamos ali. Levantei-me perguntando como tinha chegado ali, pois me lembrava que meu pai tinha me colocado na barraca. Foi quando escuto meu amigo chamar meu nome. Ele estava vindo na minha direção e me chamou para brincar. Nesse momento, escuto gritos e choros. Minha mãe, o namorado dela e todos que estavam ali vieram correndo. Minha mãe chorava muito, me abraçou e perguntou onde eu estava. Disse que é ali e perguntei pelo meu pai. Minha mãe não entendeu a pergunta e continuou perguntando onde eu estava durante todo aquele tempo. Então percebi que tinha alguns policiais e eles vieram conversar com a minha mãe e seu namorado. Depois me perguntaram onde eu estava. Eu respondi que estava ali o tempo todo. Fomos para casa e durante o tempo que se seguiu, fiquei sabendo que estava no rio com o meu amigo. A noite estava muito quente e, segundo meu amigo e algumas pessoas que estavam ali, eu saí da água e fui brincar. Foi quando sumi. Todos me procuraram por 2 dias. A polícia veio, foi a maior confusão. Mas durante todo o tempo, eu não saí dali. Estava todo o tempo naquele mesmo lugar. Todo o tempo com minha mãe, meu pai. Eu não estava entendendo nada. E durante anos não entendi. Somente quando cresci, comecei a entender o que podia ter acontecido. Eu posso ter entrado em algum portal e ter ido parar em outra dimensão. Uma igual a que eu estava, mas ao mesmo tempo diferente. Lá, meu pai e minha mãe estavam juntos e felizes. Minha mãe era professora. Lá o meu amigo não existia e nem o namorado da minha mãe. Não posso explicar o que foi aquilo. Talvez eu tenha apenas sonhado, mas isso não explica o fato de eu ter ficado desaparecido por 2 dias. Seja lá o que tenha acontecido, eu era muito pequeno para entender. E quer saber? Acho que realmente nunca terei a resposta. Estamos com a campanha rumo aos 50 mil inscritos. Conto com todos vocês. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o nosso WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Tchau, noturnos.